Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18 a seguir. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Pense nisso, irmãos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Podeis vos assentar, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero meditar um pouquinho sobre a expectativa da criação. Às vezes nós olhamos para nós como que estamos caminhando para o céu e assunto final. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O que envolve a nossa redenção é algo muito grande. Porque você observa que Deus fez tudo o que há. Tudo o que existe, a Bíblia diz, foi feito por aquele que é invisível. O mundo visível foi feito por algo invisível. Então, quando alguém pensa que a vida é só essa e que não existe outra vida além dessa, essa pessoa está muito enganada. Porque pense você, se isso que nós vemos, se isso que nós apalpamos, veio à existência através daquilo que nós não vemos, então aquilo que nós não vemos é muitas vezes maior do que aquilo que vemos. Amém? E quando Deus, a Bíblia diz que ele habitava só, né? Deus, ele não tem princípio. Eu sei que muitas pessoas ficam esquentando a cabeça para pensar, mas como assim não tem princípio? Como que é? Você nunca vai conseguir entender. Agora, você descrer e achar que não há como Deus existir sem ter um início, é a mesma coisa que você descrer da tua própria existência. Porque se nós existimos, nós somos seres, nós viemos de algo. Nós viemos de algo. E esse algo é alguém muito grande, que sempre existiu. E o profeta diz que se nós pudéssemos entender a Deus, nós não precisaríamos de fé. Fé
é para crer naquilo que você não compreende. Eu não preciso ter fé para crer que vocês estão aqui assentados. Eu não preciso ter fé para saber que eu estou aqui na plataforma, porque eu estou vendo. Mas eu preciso ter fé para crer que Deus está aqui, porque eu não estou vendo a Ele. E aí eu creio por fé. E a fé, ela é o fruto da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conforme você vai ouvindo, isso vai gerando uma expectativa e da expectativa gera a fé. E você, quando tem fé, você toma aquilo que não existe como se já fosse. Então, irmãos, tudo que nós vemos veio de Deus. Ele fez o universo. Os cientistas estão sempre descobrindo outros e outros e outros planetas. E assim, eles nunca conseguem chegar ao ponto de dizer, chegamos ao final. Quando eles exploram aquilo, surge algo maior. Isso mostra o quão infinito Deus é. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Esse Deus criou tudo isso. Criou a natureza. Você olha uma simples flor, como que Deus atingiu de determinada forma, com detalhes, e ela pode viver séculos e séculos. Se o homem não interferir, ela sempre terá os mesmos pigmentos. Há uma vida ali dentro. Você observa, por exemplo, o bezerro. Quando ele nasce, logo ele procura já a sua mãe para mamar. Quem ensinou ele? Quem disse para ele que ele deveria sugar aquele leite? Então, a gente vê que há algo muito grande, uma inteligência que domina sobre tudo. E aí você vai vendo as belezas da natureza e você chega ao homem. E o homem foi o ponto máximo da criação de Deus. Quando ele chegou no homem, ele parou. Quando ele formou o homem, ele descansou. Ali estava o ponto máximo da criação de Deus, eu e você. E não há ninguém mais importante do que você e do que eu. Porque nenhuma criatura, nenhuma criação, nem anjos, querubins e serafins, ninguém é semelhante a Deus. O único que é semelhante a Deus somos nós. Porque a Bíblia diz, a sua imagem o criou. Então você vê o quão importante você é. O quão importante você é. E você tem que valorizar isso. Você não pode aceitar o diabo dizer que você não é nada. Você tem que crer, não, eu sou alguém sim. Ah, mas e as falhas? As falhas são por razão da minha humanidade. Mas eu sou visto por Deus, além das minhas falhas, Ele olha através da sua perfeição e Ele me vê perfeito por representação nele. Se você está em Cristo. Agora, se você está numa religião, se você crê na religião como caminho da vida eterna, você vai se decepcionar. Porque a religião não pode te aperfeiçoar. A religião é fruto da interpretação do homem. Por isso que temos milhares e milhares de religiões. Mas a única verdade que existe é Deus e a sua palavra. Porque Jesus disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, se nós estamos firmados na palavra de Deus, nós não vamos passar. O mundo vai passar,
tudo vai passar. O apóstolo Pedro disse que essas belezas que vemos da criatura, da criação, tudo está reservado como um tesouro para o fogo. Grandes arquiteturas, grandes edifícios, tudo um dia será consumido pelo fogo. Então tudo vai passar. O homem faz de tudo para ser famoso. O homem faz de tudo para ser lembrado após a sua morte, para que seu nome, quem sabe, seja colocado em um edifício, em uma praça, em uma avenida. Mas um dia tudo isso vai passar também. Agora, a palavra de Deus não passará. E se você está firmado na palavra, você permanecerá. Então, a importância, irmãos, de saber quem somos. E quando eu disse no início aqui que a salvação nossa, ou melhor, que não é só a salvação, há muita coisa em torno disso. Por exemplo, como lemos aqui o apóstolo Paulo dizendo que, olha só, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, toda a criação abaixo do homem espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a natureza, ela está morrendo. Tudo está morrendo. Você pode, aqui você conversa com as pessoas, por exemplo, ali, vamos ali, o pastor Getúlio conhece pessoas ali do Rio Uruguai, aquela região, e você ouve aqueles antigos falar, e eles diziam, uma vez tinha peixe, uma vez tinha isso. E a gente que convive aqui, parece que aqui acabou. Mas eu estava lá no Acre, dentro daquelas matas, e ouvi a mesma coisa. Eles dizendo que antigamente tinha fartura, antigamente isso. Quer dizer, em todos os lugares as coisas estão morrendo, se acabando. Por causa do quê? Do pecado e da intervenção do homem pecador. Mas a Bíblia diz, Paulo disse que há uma ardente expectação da criatura, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a natureza, os animais, tudo estava sujeito ao homem. Adão era a autoridade sobre a natureza. Deus fez toda a natureza e deu aos cuidados de Adão. E quando Adão caiu, tudo que estava sobre o seu cuidado caiu junto. Por isso a natureza espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. E como que acontece a manifestação dos filhos de Deus? O que é a manifestação dos filhos de Deus? Manifestar quer dizer dar-se a conhecer, aparecer. Porque as pessoas, elas vêm ao mundo ungida pela natureza do pecado. E elas vão crescendo com pensamentos errados, atitudes erradas, mas quando elas se achegam a Deus, dão ouvido a Deus, se rendem a Deus, Deus começa uma obra de redenção na vida daquele homem, na vida daquela mulher, e aquela pessoa, então, ela é mudada de dentro para fora, e ali, então, manifesta-se um filho de Deus. Me faz lembrar de Michelangelo, aquele grande escultor. Michelangelo, ele tinha na sua mente a imagem de como seria Moisés. Ele imaginava, Moisés foi um homem assim, assim, seu rosto, assim, seu semblante. Ele tinha aquela imagem dentro de si. E ele pensou, um dia eu vou esculpir numa pedra essa imagem. E ele andando, certa vez, ele viu uma pedra.
E quando ele viu aquela pedra, ele parou e ele quis adquirir aquela pedra. E por certo, chamou alguém para que pudesse transportá-la, aquela pedra, levar para ele. E as pessoas, quem sabe, diziam: o que esse homem quer com essa pedra? O que vai fazer com a pedra cheia de musgos, cheia de defeitos, e isso e aquilo? As pessoas não viam nada mais do que uma pedra. Mas Michelangelo via ali Moisés. Por quê? Porque ele viu que naquela pedra ele podia expressar a imagem de Moisés que ele tinha aqui. E aí ele começou a quebrar a pedra. E foi quebrando, e foi lixando, e foi lapidando, a tal ponto, irmãos, que ficou tão vívida aquela imagem, que quando Michelangelo terminou sua obra, e ele deu um passo atrás para observar ela, e comparar ela com a imagem que ele sempre teve de Moisés, era tão real, a tal ponto que ele teve como que vamos dizer, um surto, sei lá, perdeu assim o equilíbrio. E ele gritou e disse: fala, Moisés! E bateu com o martelo na perna daquela estátua. Porque ela era tão real que ele até imaginou que ela podia falar. E aí você diz: o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que um dia nós éramos como uma pedra sem forma, ali jogada no mundo, no monturo, toda suja. Ninguém dava valor para nós. Mas Deus olhou naquela pedra. Deus olhou na sua vida e Ele pôde ver ali a imagem dele. Alguém poderia dizer: Senhor, esse não presta. Esse não adianta, esse não tem jeito. Deus olhou e disse: tem, deixa comigo. E aí ele começou a te lapidar. Quebra um pedaço, vai indo, foi indo. E o projeto dele é fazer com que a imagem dele seja manifestada em nós. De tal forma que nos últimos dias Ele falará através de nós, com o poder da palavra falada, antes do arrebatamento, quando aquele tremendo poder virá sobre a igreja, a tal ponto de nos arrebatar da terra. Mas o que precisamos fazer? Nos render a Deus, deixar Ele trabalhar, tirar, nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar do nosso eu, do nosso pensamento, da nossa forma, e deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. E aquela pedra sem forma, daqui a pouco ali se manifesta um filho de Deus. Como disse Paulo aqui, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, a criação, ela espera com a expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Mas se manifestem de que forma? Em uma totalidade. Não somente como eu aceitei Jesus, mais do que isso. Se manifeste ao ponto de tornarmos a imagem de Cristo, ao ponto dele poder agir, pensar através de nós. Por que a natureza espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus? Porque a natureza sabe que ela caiu, que ela começou a morrer depois que o homem caiu. E se o homem for manifestado outra vez e posicionado, eles também, a natureza será recomposta. Amém? Veja, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada. Está vendo? A criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, estamos gemendo e nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, o que vamos fazer, irmãos? Clamar. Senhor, tenha liberdade, molda-me, expressa a tua natureza, expressa a tua imagem através de mim, tira todo o eu, tira todo o meu orgulho, tira todo o julgamento. Estava lendo hoje o irmão Brana dizendo assim, que quando você alcança essa adoção, você se torna uma pessoa cheio de amor. Você, disse o profeta, vai atrás do perdido. Daí ele usou um exemplo, que havia um certo irmão que tinha se desviado, e ele disse, eu vou atrás desse irmão. E alguém disse, irmão Brana, não vá atrás desse traste. Quer dizer, isso aí só deu problema. O profeta diz, eu vou. E ele disse, e eu o trouxe de volta. É que o homem olha e julga, não, isso aí não merece. Agora, lembre-se que a Bíblia diz culpado no mínimo, culpado no máximo. Se você acha que os pecados dele são muitos, Deus não mede com uma fita métrica para ver quem tem mais pecado. Pecado para Deus é pecado. Então, quer dizer, a tua fraqueza perante Deus é tão errado quanto aquela fraqueza maior do irmão. Porque o mesmo sangue que perdoa você, perdoa também aquela fraqueza. Por isso nós precisamos ter esse sentimento de Cristo, para não julgar, mas para ir atrás do perdido. Não julgar aquela pessoa, aquele mau caráter que passa na rua, não julgar aquela prostituta que passa na rua. Ela é uma pedra sem forma, mas Deus pode olhar para ela, como Michelangelo olhou para aquela pedra e disse, eu vejo a imagem de Moisés aqui. Mas aonde, Michelangelo? É uma pedra, não tem forma, mas eu vejo. Tem como. É só eu tirar isso, tirar aquilo, ajeitar aqui, e assim Deus, irmãos, Ele está fazendo a obra para que vá se manifestando os filhos de Deus, e assim, uma vez manifestado, todos posicionados, recebendo a adoção de filhos, como disse aqui Paulo, porque em esperança somos salvos. 23. E não só ela, mas nós mesmo, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que é a adoção? Um filho, quando ele é adotado, é um filho que não é seu, mas você recebe como seu. E nós, pela natureza que viemos ao mundo, não pertencemos a Deus. Por mais que toda a vida vem de Deus, mas por causa do pecado, as pessoas nascem já alienadas ao diabo. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos traz pela adoção. E te posiciona como filho. Corta o teu vínculo com a tua velha natureza, te liberta e te faz uma nova criatura. Então que Deus nos ajude, irmãos, nós clamar por essa adoção, clamar por essa manifestação, amém? Deixa eu só ler aqui bem rapidinho, na mensagem Manifestação dos Filhos de Deus. Veja o que diz o profeta. Agora, isso é aí onde está, vem? Esta palavra diz aqui, e ele a esconde, e estes mistérios têm sido escondidos agora. Recordem, a Bíblia disse, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus,
para mostrá-los à igreja. Ó, que coisa! Você pegou isto? Agora, pararei com a minha história só um pouquinho. Eu irei ao meu próximo pensamento para apanhar isto. Agora, recordem, tudo através das eras de Moisés, de volta às eras dos profetas, através de todas as eras, eles esperaram até este último dia para que estas coisas fossem mostradas de acordo com as Escrituras. Então veja, desde as eras dos profetas lá do passado, todos eles esperaram por esse dia. Que dia? Esse dia que a noiva de Cristo chegará à perfeição em Cristo, à adoção de filho, recebendo a autoridade. Porque uma vez nós chegando a essa posição, todos do passado são coroados com a vitória. Então veja o quão importante é a tua adoção. Moisés, os profetas, todos, se eles pudessem estar olhando de uma arquibancada, eles estariam torcendo por você, porque eles sabem que para eles realmente chegarem ao coroamento, você precisa chegar à adoção. Não só a natureza, mas os santos do passado, todos esperam em uma expectação pela manifestação dos filhos de Deus nos últimos dias, para que haja o arrebatamento então, e seja consolidado a obra da redenção, aonde todos receberão a recompensa. Então, irmãos, corra com valentia, com coragem. Vai adiante, saiba, Deus te chamou para algo muito sagrado. Às vezes você pensa, eu gostaria de ter vivido nos dias de Moisés, isso e aquilo. Irmão, você vê às vezes tão fraco. Deus poderia ter feito com que eu e você nascesse há 100, 200 ou 1000 anos atrás. Mas Deus confiou a nós a última batalha. Então você não é pouca coisa. Ele confiou a você. Ele disse, você vai se manifestar no último dia, porque você vai correr aquela corrida final. Então vamos com coragem, irmãos. Vamos nos colocar de pé. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos leva a essa posição. Amém?